Shalom Aleichem. Eu quero abordar com vocês hoje algumas coisinhas das leis de Hanukkah, que são muito importantes, e aproveitar e abordar um pouquinho da Parashá dessa semana. Então façamos isto antes da abordagem da leitura, porque já é algo costumeiro, né? Aquilo que nós fazemos sempre, então vem em primeiro lugar. Portanto, quero só lembrar que essa Parashá ela tem um lado muito triste. Claro que nós não podemos querer desculpar o fato de Yosef haver criado uma imagem que ele levou para seu pai acerca dos seus irmãos, porque onde está escrito a palavra dibá, significa que aquilo não é verdadeiro. E quando não é verdadeiro, é uma infâmia, é uma invenção de um boato. Então aquilo ali, nós sabemos pelo escrito na Torá, Yosef Hossi Dibatam Ra'a El Abihim. Então, Hosat Dibá é isso, a pessoa fala algo inventado, uma coisa que não existe, que não aconteceu. É diferente de Leshon Hara, que Leshon Hara é falar algo que é verdadeiro, só que é proibido falar sobre isso. Nós só podemos falar algo que seja Leshon Hara só no caso de alertar outras pessoas. Mas seja como for, o que foi feito a ele foi muito grave. Primeiro, Shimon e Levi planejavam seu assassinato. Depois vem Reuben, que era o que se chama em hebraico Paziz, pessoa que age impensadamente, tanto que isso ficou como herança da natureza dessa tribo. Essa tribo ela continua com essa natureza, tanto assim que Korah, como eu já citei aqui em outro vídeo, quando Korah foi fazer a revolução dele contra Moshe Rabbeinu, tentando tomar o lugar de Aharon, ele simplesmente não recorreu aos levitas e a ninguém de outras tribos, simplesmente aos Reubenitas, porque ele sabia que com eles ele teria apoio, que eles agem sem pensar muito. Então, voltando a falar sobre Reuben, desculpem o barulho aqui, mas a criançada começou e eu não queria deixar para gravar isso amanhã, porque tem necessidade de Hanukkah. O barulho ali está intenso. Então Reuben simplesmente resolveu jogá-lo num poço, no intento de salvar os seus irmãos. Outro sim, como Rashi explica ali bem claro, a linguagem da Torá declara que Habor Rek En Bo Maim, o poço estava vazio, não havia nele água. Se você me diz que o poço é vazio, eu já entendo que não tem água. Então, para que citar duas vezes? O poço estava vazio e não havia nele água. Uma redundância, né? Só que não existe redundância na Torá. Sempre vem nos ensinar algo a mais. E nesse caso, vem nos ensinar o quê? Aquilo que Rashi explica lá. Nehashim ve'akrabim yeshbo. Se não tem água, e a Torá vem e repete que estava vazio, é para você saber que lá tinha cobras e escorpiões. Ou seja, o perigo era intenso. Em seguida, vem Yehudá, e aquele que vai ser o antepassado do Mashiach, que vai ser o antepassado direto do rei David, que é o mais controlado mentalmente de todos os povos, o predestinado ao governo, exatamente por ser a pessoa mais centrada. Ele vem e decide vender. Então primeiro vendem aos
Midianim, depois os Midianim vendem para os Midianim, depois os Midianim vendem para os egípcios, e lá ele acaba que ele se torna, né, nós sabemos da história, se torna um governador do Egito pela misericórdia de Deus, sendo a figura central daquilo que nós chamamos de Mashiach ben Yosef. O simbolismo todo está revestido naquela força de quem consegue preservar o povo no sentido material, no sentido físico, que foi o que ele fez ali com seus irmãos lá no Egito. Então, acerca desse grande erro que foi feito de vender o irmão, quando nós entendemos que ali são 11 tribos, eu não diria que Benjamim participou disso, mas ele sempre foi calado, e quem cala consente. Então, podemos dizer que os 11 irmãos estavam atuando em conjunto. Nesse caso, quando nós temos o mandamento de que quando uma pessoa tem uma transgressão uma transgressão que precisa trazer Se'ir e Izim, precisa trazer um caprino para sacrifício, né? Isso porque alude à transgressão que foi feita ali. Então, por isso, Rabbi Moshe ben Maimon diz: "Vayikhu et ketonat Yosef, vayishhatu se'ir izim, vayikbelu et ketonat bedam." Eles pegaram a túnica de Yosef, abateram um caprino e mergulharam a túnica de Yosef no sangue. E aí, no capítulo 9 de Vaikra, de Levítico, sobre ele fala Rabbi Moshe ben Maimon: "Ve'al yehi halush be'ainecha ta'am ze." E não seja fraco a teus olhos esse motivo, essa razão de que a acaparar do público, a acaparar seria a expiação do público, né? É feita por Se'ir e Izim, por caprino. Esse público é todo o povo de Israel, não é a pessoa em particular, né? Então, por que o povo em geral? Porque está aludindo ao que foi feito anteriormente com Yosef. Porque ali nossos pais representavam toda a casa de Jacob, ou seja, todo o povo de Israel. Hoje nós somos milhões, mas lá nós éramos apenas os 12. E agora, toda vez que precisamos fazer a expiação por todo o povo, nós fazemos exatamente com o mesmo animal que eles degolaram lá. É uma alusão a pessoa que a pessoa tem que se lembrar sempre das transgressões, tanto a pessoa em si que fez, depois que ele abandonou, que se arrependeu, e sua semente, e a semente de sua semente tem que manter a memória. Então, por isso, o sacrifício da expiação do povo em geral foi feita por essa forma. Isso consta em Moreh HaNevuchim, na terceira parte, no capítulo 46. Quem quiser verificar. Outra coisa que eu queria muito falar é sobre a questão de Yehudá, que teve o relacionamento lá com Tamar, que Tamar se cobriu, ele não pôde reconhecê-la, não sabia quem era, e ela fez por justiça, porque o sogro dela tinha que entregar o último irmão, e não quis entregar, e ela precisou fazer aquilo. Para não envergonhá-lo, ela disse: "Do homem a quem isso pertence,
é que eu estou grávida. Então ele entendeu que ela tinha razão e disse, ela é mais justa do que eu. Mas a questão que eu quero abordar esse assunto é porque isso é antes de Matan Torá. Antes que a Torá fosse dada, um homem poderia, além de sua esposa, sair com mulheres, quer deixar a mulher que está destinada a esse serviço, né? E não tinha nada demais, era algo permitido, né, pelas leis de Noah. Só tinha que saber uma coisa, tinha que arcar o pagamento, era obrigado a pagar, não pode ser de graça. É como se fosse o pagamento comparado, assim também o Rambam traz esse assunto, comparado com o que o homem, quando se divorcia de sua esposa, tem a obrigação de pagar a ketubá. Então é uma comparação, uma analogia. Quando a Torá foi outorgada, então fica permitido para o homem somente sua esposa, não outras mulheres. Ou suas esposas, né? Caso seja um lugar onde a poligamia seja permitida e o homem se casar com mais de uma, então também nesse caso, mas somente com aquelas com quem ele realmente se casou. Agora, por que eu quis abordar esse trecho? Porque nós temos um trecho no Tratado Nedarim que fala sobre isso, sobre uma pessoa que o desejo de fazer algo errado assim é tão grande, então a Gemara fala que se vista de roupas negras, quer dizer, roupas negras aqui é para dizer um disfarce, não é que a cor da roupa seja realmente negra. Um disfarce, que ninguém perceba que é judeu, que ninguém perceba que é um homem casado, que é um lugar que ninguém o conhece, e vá, faça o que ele quer fazer e volte, e tudo bem. E eu vi pessoas do judaísmo ortodoxo, barbudos, peoto compridas, agindo por essa forma, achando que isso aí é halakha, que é permitido. Então, primeiro, eu quero ressaltar que muita gente, às vezes, cai no erro por causa desse mau exemplo, por causa de pessoas que não entenderam a Torá, como eu abordei aqui na semana passada, semana retrasada, sobre o assunto das regras talmúdicas, de onde foi promulgado, de onde é Derash, de onde alguma coisa trazida por acaso, e a resolução da Gemara, nesse caso que eu acabei de citar, é que não, isso fica proibido, não é permitido fazer isso. Mas como eu disse, muitos ortodoxos pensam que é, e acabam desencaminhando pessoas que veem e acham que podem fazer isto. É algo muito grave, e eu espero que esteja contribuindo para que as pessoas não caiam no erro. E se alguém caiu, que se arrependa e se confesse perante Deus, é preciso confessar, né, falar verbalmente o que fez e prometer que não vai mais fazer e realmente não fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento, essa é a verdadeira teshuvah. Então, abordamos esses dois assuntos da Parashá e eu quero simplesmente partir um pouquinho para as questões de Hanukkah. Eu não vou ler bastante aqui, também não acho tão necessário, mas vou chamar a atenção para alguns pontos básicos que são importantes, a meu ver. Um deles é: qual foi o maior milagre de Hanukkah? Quando a gente pergunta isso para as pessoas falam, foi o azeite de oliva que ficou apenas que era suficiente para um dia só e ficou aceso por 8 dias. Está certo, isso também é um milagre. Mas não foi esse o maior milagre. Foi o quê? Que nós lutamos contra uma potência que era, na época, o Império Grego estava recentemente dividido em 4 e a parte helênica do Império Grego do Sul, que era a Síria, estava dominando o povo judeu, e esse domínio estava no campo físico, no campo material, e já estava também no campo espiritual.
Já haviam judeus na terra de Israel que estavam fazendo coisas que abordarei daqui a alguns momentos, mas por enquanto vamos deixar claro que o maior milagre não foi vencer o exército tão poderoso dos helênicos, que usavam até elefantes para atacar pessoas, atacar cidades, atacar regiões. Até elefantes eles tinham, como se fossem uma espécie de tanques de guerra na época. Pois bem, era um exército muito poderoso e realmente nós conseguimos vencer. Aliás, especialmente os Kohanim, os filhos de Levi, conseguiram vencer. Fizeram um erro depois? Fizeram. Por quê? Porque eles tinham que dar o trono de volta à família do rei Davi e não fizeram isso. E levitas não são para governo. Levitas geralmente não têm aquela diplomacia, não são pessoas aptas para governar. São pessoas bem perfeccionistas, críticas e no fim das contas simplesmente não dá. O certo foi dado, o erro dá, exatamente por causa disso, aquilo que eu abordei sobre a palestra da semana. Mas então, qual realmente foi o maior milagre? Não foi vencer os helênicos, quer dizer, foi vencer os helênicos, mas não os helênicos, os gregos, né? O exército grego. Não foi vencer, não foi o óleo também o maior milagre. Então, qual foi realmente o maior milagre? O maior milagre foi que nós vencemos os judeus que já eram helenizados. Essa era a maior batalha, essa era a maior dificuldade. Quando nós temos judeus no nosso meio, que já são helenizados, que já vivem de acordo com os costumes dos goim, que não dão mais importância para a Torá, não dão mais importância para seu próprio povo, como nós vemos que acontece hoje com muita gente em Israel. Coisas que causam separação, às vezes causam até mesmo asco. Eu digo a pura verdade porque isso vem prejudicando muito o nosso povo. E essa foi a maior vitória, vencer os judeus helenizados. Eu falei que ia falar de algumas práticas deles. Uma delas, por exemplo, era pendurar uma pedra na pele que cobre o pênis para que o prepúcio seja restituído, que a pessoa seja uma pessoa incircuncisa novamente. Então, uma das coisas que fizeram foi isso, e também tinha esportes em que os homens todos corriam nus. O homossexualismo era muito vasto em todo o Império Grego, inclusive entre os soldados. Era algo comum, aplausível e algo de que se orgulhavam, como está acontecendo hoje no mundo inteiro, infelizmente. Eu esqueci até que eu comprei aqui uma luz nova para iluminar um pouco melhor aqui. Eu esqueci de ligar. Então, com licença, espero que tenha melhorado. Vou aproximar um pouco mais. Vejamos. Bom, então essa foi a maior vitória. E aí faz sentido. Aqui eu vou lembrar uma halakha muito importante, que muita gente pensa que as luzes de Hanukkah, as velas de Hanukkah, podem ser acesas dentro de casa. Né? Tem muita gente que eu já vi, coloca uma mesinha especial lá no canto da sala só para acender velas de Hanukkah. Essa é uma prática errada. O correto é acender que seja vista fora de casa. Quem passa, o transeunte. O lugar melhor, o lugar mais correto para acender é no lado oposto à mezuzá, fora de casa. Mas se a pessoa teme que alguém vai chutar ou que vai roubar, em Israel nós temos o seguinte: os murinhos de casas ou as próprias casas às vezes têm uma estrutura na parede com um vidro muito grosso, e aí a Hanukkah é colocada dentro desse murinho e ela é acesa no lado oposto à mezuzá de um lado, a Hanukkah do outro, e assim toda pessoa que passa
contempla as luzes, e o motivo que ela é acesa para ser vista por quem passa é o que se chama na Gemara Persuma Denissa, fazer bem propagado o milagre que aconteceu conosco, com o nosso povo. E eu diria que há outro motivo pelo qual os sábios do Sanedrim, na época, decretaram que fosse aceso fora. Seria uma forma bem fácil de conseguir descobrir quem ainda vivia nas práticas dos helênicos. É uma forma bem prática, né? Quem não acender as velas, nós já sabemos. Essa família é suspeita. Pois bem, uma pergunta que muita gente faz, às vezes, os livros, os chamados livros apócrifos do que chamam os cristãos do Velho Testamento, entre eles estão os Macabeus. Então se pergunta muito, se foi um fato acontecido, se foi história verdadeira, por que não consta no Tanakh? Vou responder isso com duas respostas. Primeiro, nós temos centenas de profetas que escreveram coisas e não foram colocados entre os livros do Tanakh. Foram colocados só aqueles que realmente eram importantes. E o copinho de cerveja, mas aqui é café, viu, gente? Não é cerveja, não. Então, a primeira resposta é que muitos livros não entraram para o Tanakh. Quem decidiu que livros entram para o Tanakh foi o Sanedrin. Quem decidiu os livros do Novo Testamento, o que ia ser para o Novo Testamento, simplesmente fizeram uma cópia do que nós fazíamos, do que o Sanedrin fazia. Eles se acharam, né, no lugar. O conciliábulo católico foi quem escolheu os livros. Eu acho interessante que os evangélicos, protestantes por aí, não percebem isso. Que quem fez a escolha dos livros que eles usam foram os católicos, os maiores inimigos deles. Mas deixamos de lado, não tem nada a ver com a religião dos outros. Só uma questão de motivo para a crítica, né? Eles não pensam nisso, não se lembram disso. Mas aqui tem a segunda resposta. Eu prometi para vocês que ia dar uma resposta, um anjo dei. Nem todo livro entrou, nem todo livro foi aprovado. E alguns tinham uma razão especial. Como nós sabemos, pela Halakha, apenas 3 mandamentos, apenas 3 casos, o judeu precisa morrer e não transgredir. Avodah Zarah, idolatria, um ato idolátrico. Gilui Arayot, uma relação ilícita. Não se trata de relacionar-se um homem com uma mulher solteira ou algo parecido. Se trata de relação ilícita mesmo, irmão com irmã, um homem com outro homem, ou coisas assim. Ou com a própria mãe, ou coisas que são realmente exageros. Então, essa é a segunda e a terceira Shefirut Damim. Se um goi tenta obrigar um judeu a assassinar outro judeu, morra e não faça isso. Então, essas 3 coisas são proibidas. As outras coisas, até mesmo profanar Shabbat, se o goi te obrigou, você deve profanar e não morrer. E aqui, nos livros Macabeus, nós temos um caso muito interessante, que muitas pessoas poderiam cair num erro sério por causa desse caso. Uma mulher, uma viúva, tinha 7 filhos. E quiseram obrigá-la a transgredir a Torá, comer carne de porco. Ela deixou os filhos morrerem, um por um, de uma forma muito cruel. Eu não vou nem relatar aqui, porque realmente é muito cruel o que fizeram com eles. E o que fizeram com ela, por fim,
foi muito pior. E no caso, ela não tinha que morrer e muito menos deixar que os filhos morressem. Então é claro que um livro desse seria no futuro chamado o que os Hachamim do Talmud chamam de livros Hitzonim, livros externos. Então é bom esclarecer esse ponto. Tem um motivo muito sério para esse livro não estar entre os livros do Tanakh. É importante aprender para saber história, mas não querer aprender nenhum halakha dali. Isso é sabido. E agora eu quero chamar a atenção aqui, primeiro, que nós acendemos as velas, nós, os seguidores do Mishneh Torah, incluindo iemenitas, que seguem o Mishneh Torah, um costume generalizado no Iêmen, a partir do pôr do sol. A gente espera passar alguns minutinhos depois do pôr do sol e acendemos. Diferente de muitos rabinos por aí que ensinam a acender somente quando já começar a escurecer. Se torna difícil entender esses rabinos pelo seguinte motivo. Porque essas luzes têm que ficar acesas até que até que acabe-se os pés, as pernas que andam pela rua. Né? Shuk no hebraico de hoje é feira. Shuk no hebraico antigo era rua. No hebraico da época do Talmud. Então, Shuk é mais ou menos 1/4 da noite. Ali pelas 9 horas, 9:30, mais ou menos. Já é Shuk. Se a pessoa quiser apagar depois disso para acender no outro dia, pode fazer isso, não tem problema nenhum. E aí, os rabinos de hoje parece que a maioria não sabe que Shuk tem um horário específico. Não é... Você não pode dizer isso sobre hoje, em nossos dias, que as pessoas às vezes chegam muito tarde em casa, que isso é Shuk. Não, esse é um horário na época do Talmud, que chamavam por essa forma, por essa expressão. É o primeiro quarto da noite. Então, se você acender muito tarde, vai ficar pouco tempo acesa. Ou pouco tempo... Então, assim que passa o pôr do sol, assim escreve Ben Maimon. E aqui tem um assunto muito interessante, que eu quero inclusive abordar aqui, que é o livro Or Sameach, Rabbi Meir Simcha. Ele escreve: Ayen Bahasagot, veja os escritos críticos. Ele se refere aos escritos críticos sobre o Mishneh Torah, como Rabbi Abraham Ben David e outros. E depois ele em seguida diz: Ve'ayen Nedarim Kafbet, e veja Nedarim, Nedarim, página 22. Essa nota é do Rabi Yosef Karo, de Rabi Yosef Gaffer. E, aliás, eu estou lendo no lugar errado aqui, desculpe. É isso aqui que eu ia procurar. Então,
Tem, mas é o mesmo, é o Or Sameach, viu, gente? É por isso que eu me confundi, porque eu vi o Or Sameach, depois vi o Or Sameach em outro lugar. Então, o Ben Eliphaz Mosif, nos livros impressos, esse livro aqui, ele é trazido diretamente dos manuscritos do Iêmen, né? Com comentários do Rabbi Yosef Gaffer, que ele orou muito a Deus para que, quando ele descobriu que estava com problemas cardíacos, ele orou muito a Deus para que ele conseguisse pelo menos terminar esse trabalho. E conseguiu. Assim que ele terminou, morreu, faleceu. Mas foi uma grande pessoa, um dos maiores sábios da sua geração. Eu não vi nenhum sábio, quase. Não sei se há alguém que a ele se compare nessa geração, se comparasse. Seja como for, ele escreve aqui. Ben Eliphaz, nos livros impressos, aumentaram aqui. Como já expliquei, que nos livros impressos fizeram aumentos, fizeram diminuições, fizeram mudanças, transformaram textos. Muito grave. Então não dá para confiar nos livros impressos de forma nenhuma. Aumentaram aqui, Lehar outro Legalot Hanes, para mostrar e revelar o milagre. E escreveu o Or Sameach, de En Madlikin Bayom, que não pode acender de dia não quer dizer no anterior ao pôr do sol, claro, porque aí já seria mesmo outro dia. Então, com exceção da véspera de Shabbat, nós acendemos depois do pôr do sol e antes de escurecer. E isso ainda é considerado dia para alguns casos. Então, nesse caso, é que se refere aqui, que ele diz que não se acende de dia, como se acendia a menorá. E, pela opinião, pela metodologia de nosso mestre, de Rabbi Moshe ben Maimon, o acendimento também é de dia, como eu disse depois do pôr do sol. De Shiragá Betehará Maimehanei, o Fashut, que a vela, na sua purificação, em que serve? E isso é simples. Aqui, deixa claro que a opinião dele é essa, e é como eu disse, o costume que perdura ainda no Iêmen, e entre todos os discípulos de Rabbi Moshe ben Maimon até hoje, os que vivem de acordo com o Mishneh Torah, agem dessa forma. E aqui, eu vou começar a lembrar as leis, né, que eu falei que ia citar leis, costumes e diferenças, né, mas não vou prolongar muito nesse assunto, para também não complicar, porque quanto mais conciso é um vídeo, eu acho que ele ajuda mais pessoas. Pois bem, primeira lei. Antes de acender as velas, na primeira noite, nós fazemos 3 bênçãos. Nós recitamos 3 bênçãos. A primeira, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kedeshenu b'mitzvotav, que nos santificasse por teus mandamentos, Vesivanu lehadlik ner Hanukkah. Uns dizem Hanukkah, outros dizem Shelah Hanukkah, outros dizem Shel Hanukkah. Bom, essa é a primeira brachá. Ainda não se acende, está terminando a última. Nós dizemos o seguinte: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu ba'yamim hahem bazman hazeh. Alguns falam o bazman hazeh, mas
o mais comum é Basmanazé. Quer dizer, foi nesse tempo, agora, que o milagre foi feito lá. E esse milagre perdura até hoje, porque nós vemos que as velas continuam sendo acesas até hoje. E a terceira bênção é só na primeira noite. Baruch atah Hashem, Elohim melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. E nas outras noites ficam só as duas primeiras bênçãos. A pessoa pode acender primeira noite uma vela, segunda noite duas velas, até terminar. Pois bem, depois disso, depois de acender a vela, há um trecho a ser recitado. Eu vou pegar aqui um Sidur para mostrar para vocês, porque é diferente o trecho do Sidur Sefaradi e do Sidur Ashkenazi. Então aqui nós temos as três Berachot. Na primeira noite tem a terceira Berachá, que eu falei. Nas outras noites não. Os sefaraditas costumam dizer: Hanerot halalu anu madlikin al hanesim ve'al hapurqan ve'al hagevurot ve'al hateshuot ve'al haniflaot ve'al hanehamot שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים. וכל 8 ימי חנוכה הנרות הללו קודש הן, ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך ולשועותיך ועל נפלותיך. Então tem algumas diferençazinhas desse texto aqui para o que é trazido em Sidurim Ashkenazim. Mas dá na mesma, é a mesma coisa, viu, gente? Isso não é mais do que um costume. E se a pessoa puder dizer, ótimo. Se não puder, basta acender as velas. Depois, outra diferença de costume aqui é que nós, os sefaraditas, recitamos em seguida o Salmo número 30, que é o Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. E os Ashkenazim, em geral, eu até gosto do costume Ashkenazi, eu acho bem bonito, principalmente porque é uma recitação. Só um segundo, por favor. Pronto. Muito barulho, não é bom. Então, essa recitação desse salmo, os Ashkenazim recitam Ma'oz Tzur. Ma'oz Tzur Yeshuati Lecha Naele Shabeach. É uma canção muito bonita, muito bonita. E ali também fala da nossa redenção, no finalzinho, de Readmon, Betzel Salmon. Não sei porque está ficando a imagem turva assim como está. Já aconteceu outras vezes, então não vou lutar com isso agora, porque o mais importante é que vocês me escutem e saibam do que tem que ser feito. O costume, se falar de geral, é acender as velas. Um pouquinho de azeite, você coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de água embaixo para não explodir o copo. Aqueles copinhos pequenos. Hanukkah já é especial para você colocar copinhos. E colocamos o óleo por cima de um pouquinho de água, a pitiliá, o pavio, para ficar boiando ali. E assim nós fazemos geralmente com azeite de oliva. A maioria das pessoas fazem com azeite de oliva, que é mais honroso. E algumas Hanukkot, especialmente os ashkenazitas, realmente usam velas, velinhas pequenas, velinhas maiores, não importa. Mas é importante lembrar que
pessoa que preferir usar velas, que lembre de comprar de um lugar que ele saiba que tem velas kasher. Nós sabemos que existem vários casos aí de pessoas que usam velas e querem usar velas comuns, dos goim, e às vezes é problema. Até para Havdalah é problema. Pois bem, o mais importante é que todos os dias de manhã em Shacharit, as pessoas devem recitar o Halel completo. Não é só o Halel igual aos Chodesh, é um Halel completo. E por que nós recitamos o Halel? O que está escrito no Talmud. Nós recitamos o Halel por todo o milagre que nos ocorreu na terra de Israel. Então, por isso alguns rabinos dizem que devemos recitar Halel no dia da independência de Israel, por causa dos milagres que aconteceram lá. Eu não vou entrar no mérito se a pessoa quiser fazer berachá ou não fazer berachá, afinal de contas não é uma coisa que o Sanedrin decidiu, um problema, mas quem quiser recitar sem berachá, não tem problema nenhum nisso. E o importante é sabermos louvar a Deus pelas coisas boas que Ele nos fez na terra de Israel. E é por isso que nós não temos Halel em Purim, que não se trata de milagre na terra de Israel. Pois bem, o mais importante aqui é lembrar que a pessoa que tiver dificuldades para comprar tantas velas, cada dia vai aumentando uma. No fim das contas, vai ser uma grande quantidade de velas. Eu podia fazer aqui um somatório, né, para explicar a quantia que ia sair, mas acho que não é necessário. Porque eu gosto de matemática, mas não precisa. Então, quem não puder todo dia acender uma vela a mais, todo dia basta acender uma vela. O mandamento é acender uma vela. Acender cada dia uma a mais é o que se chama Hidur Mitzvah. É você querer fazer a mitzvah de uma forma bem feita. Está além da obrigação. A obrigação é uma vela só. O importante é que ela seja vista fora de casa, por quem passa. Por quem passa, ou se for um apartamento, por exemplo, que vejam lá do outro lado, do outro prédio. Né? Mas, se a pessoa tem duas saídas, tem dois lugares, então que possa fazer uma vela aqui e outra vela lá. Mas o importante é saber que se você não tem dinheiro, ou você tem dificuldades, ou você não tem uma Hanukkah que você possa usar de forma adequada, ou qualquer motivo desse, e você tem como acender apenas uma vela, você pode, com berachot, com tudo, você está fazendo exatamente o mandamento. Então aqui eu termino com vocês. Lembro que a partir das 9h30, mais ou menos, não precisa mais que estejam acesas. Vocês podem apagar para acender no outro dia. Isso não tem importância nenhuma. E se ela se apagou só por si, então não precisa acender de novo. Né? É um halakha muito importante, porque tem pessoas que pensam que é obrigado ir lá acender de novo. Não precisa. Agora, na véspera do Shabbat, amanhã, como é que eu faço para acender a vela? Na véspera do Shabbat, você vai ter que acender antes da vela de Shabbat. A vela de Shabbat você acende antes da entrada do Shabbat. E a vela de Hanukkah antes da vela de Shabbat. E eu digo vela porque no Talmud está escrito vela, não está escrito velas. O povo inventou acender duas velas, uma por Zahor, por Shamor, deu explicações, mas no Talmud, no Tratado do Shabbat, está escrito uma vela. Ner Shabbat, não está escrito Nerot Shabbat. Bom, na Havdalah, a Havdalah você faz antes, e em seguida você vai acender as velas. Então aí sim, você vai acender de noite, porque não tem saída. Você não vai poder acender no Shabbat. Então você faz a Havdalah, saíram as estrelas, como eu já expliquei uma vez passada aí, na região
do poente, saíram 3 estrelas, vocês podem acender, fazer a Havdalah e em seguida acender as velas. Ou a vela, para quem vai acender só uma. E no dia seguinte, já como eu disse antes, o sol se pôs. Esperamos 5 minutinhos, 10 minutinhos, e já pode acender. É o que dizem que ainda é de dia, mas isso não é o que nós fazemos, nós os seguidores do Mishneh Torah. Desejo a todos, desde já, Hag Sameach, Hag Hanukkah Sameach, né? Tem gente que diz que Hanukkah não é Hag. Eu discordo, no primeiro discordar. Tem todos os elementos para você dizer que é uma Hag de Rabanan. Por que não? Você festeja os Nissim. Você tem certas receitas culinárias especiais para esse dia, para esses dias. Você tem até brinquedos para as crianças nesses dias. Tem o Sevivon, né, que em Yiddish chamam de Dreidel, ou Dreidel. E aí, são coisas importantes, tem muita alegria, tem muitas canções de alegria para esses dias. E nesses dias nós não fazemos súplicas, nós não podemos fazer atos de tristeza, são dias de alegria, de comemoração e de agradecimento e louvor a Deus. Então, como eu disse antes, a todos, Hanukkah Sameach e Shabbat Shalom. Desde já, eu já abordei o tema da passada semana, com 2 temas importantes, e estejamos sempre aprendendo mais e mais, e subindo em Ma'alot HaTorah, nos graus da Torá. Shabbat Shalom, Mevorach, Hanukkah Sameach Lechulechem.